gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre toda nudez será castigada. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, assim você me ajuda muito com a divulgação e o crescimento do canal. Esse vídeo faz parte de um projeto que eu faço aqui no canal, onde eu estou lendo todas as peças do Nelson Rodrigues em ordem cronológica de publicação. Então a gente já está quase finalizando o projeto, essa já é a 15ª peça, gente. O Nelson escreveu 17, então já tem vídeo aqui no canal para muita peça do Nelson. Então se você gosta de Nelson Rodrigues e ainda não foi ver a playlist, gente, tá aqui na descrição. Lá você consegue acompanhar então todos os vídeos do projeto. São vídeos que eu faço com muito carinho, então eu agradeço demais a todo mundo que gosta, comenta, eu fico sempre muito feliz. Toda nudez será castigada foi então a 15ª peça que o Nelson escreveu e ela foi publicada no ano de 1965. Depois dela, o Nelson só voltaria a escrever peças 9 anos mais tarde. Estava publicando peças de uma forma muito constante, até que em 1965 ele publica então Toda Nudez Será Castigada e ele fica um bom período sem publicar peças de teatro, somente ali nas crônicas, na obra jornalística mesmo. Essa aqui é considerada uma tragédia carioca ou uma tragédia de obsessão, porque a gente vai ver, vocês vão perceber que todos os personagens dessa peça têm um traço obsessivo. Nesse segundo volume tem as tragédias cariocas, que é onde está Toda Nudez Será Castigada. E eu vou ler para vocês o apêndice, que tem o texto que o Nelson escreveu quando a peça foi publicada. Alguém quer saber em que dia, local e hora e por que pensei a primeira vez na minha peça Toda Nudez Será Castigada? Eu diria que sempre. Claro que no teatro ou na arte em geral, nada se improvisa. Tudo tem uma elaboração paciente, uma surda premeditação como um crime. Eu pensei em Toda Nudez Será Castigada quando Marilyn Monroe morreu, ou melhor, quando ela se matou. Na sua adolescência, posara nua para uma folhinha, nua e bastou. Foi como se ela se despisse para o mundo. Nos botecos dos 5 continentes aparecia o seu corpo com o implacar frescor dos anos. Depois da sua morte e revendo a folhinha, sentimos que não há ato feminino mais patético do que o de se despir. Vejam a imagem da atriz em 4 cores. Não se pode imaginar nudez mais sofrida, mais humilhada e eu diria também mais suicida. Hoje, a morte de Marilyn é um mistério transparente. Há uma relação nítida entre o impudor da folhinha e o pudor da morte. Por outras palavras, ela se matou porque se despiu. Também pensei em Toda Nudez muitas vezes ao atravessar a Avenida Atlântica do Forte ao Leme. Eu não sei como se pode ir à praia ou simplesmente olhar a praia sem nenhum sentimento de culpa ou pânico. É toda uma orla de umbigos, toda uma ostentação indiscriminada. Essa nudez pública, gratuita e unânime dá o que pensar. E passamos a compreender uma verdade que ninguém percebe porque é óbvia demais. Ei-la aí. A nossa danação começou quando separamos a nudez do amor. Em nossa época é tão raro o amor, é tão difícil amar, que é o ganha-pão dos psicanalistas se não essa impotência do sentimento. A peça conta com 3 atos e tem uma grande similaridade com a famosa Vestido de Noiva, e vocês vão entender o porquê. Antes de eu adentrar na história, eu já aviso vocês que este vídeo contém spoilers. Como eu sempre aviso em todos os vídeos do projeto do Nelson, aqui a gente fala da peça como um todo, começo, meio e fim, então não tem como eu não falar do final, do que vai acontecer. Então se você não gosta de spoilers, já esteja avisado. Eu sempre recomendo antes ler a peça ou ir assistir ao filme, enfim, o que você preferir, se você não gostar de saber spoilers. Bom, aqui a gente vai acompanhar a história de Herculano. Herculano é um homem viúvo, ele está no seu 2º casamento. Chega um certo dia de viagem procurando a sua esposa, a Geni. Ele não a encontra em casa e ele recebe da criada, da empregada da casa, um pacote que a Geni deixou para ele. Ele abre e é uma fita de gravação
uma gravação que a Geni deixou para ele. E é essa gravação que vai contar toda a história da peça. A gravação já deixa claro que a Geni acabou com a sua própria vida. Voltamos então para o momento em que o Herculano acabou de perder a sua primeira esposa, e ele está em um luto terrível, ninguém consegue tirar ele daquele luto, ele pensa em se matar junto com a esposa. A primeira esposa dele faleceu, vítima de um câncer no seio, então ela acabou de morrer, ficou o Herculano com um filho, ele tem um filho de 18 anos, o Serginho. E a família do Herculano está extremamente preocupada com esse luto que ele está sofrendo. Mais especificamente, né, a família dele, quando eu digo, são as tias solteironas. Então o Herculano ele foi criado pelas 3 tias solteironas. O filho dele também foi educado por essas tias. E o Herculano tem um irmão, o Patrício. O Patrício, ele é falido, né? O Herculano, ele tem uma situação financeira bem considerável. Ele tem bastante dinheiro. E o Patrício faliu. O Herculano não o ajudou. E o Patrício guarda um grande rancor do irmão por não ter o ajudado e evitado essa falência. Então, ele depende do dinheiro do irmão. O irmão acaba sustentando tanto as tias, quanto o filho, quanto o irmão que faliu. Ainda assim, as tias estão naquele desespero para tirar o Herculano daquele luto. Elas pedem ajuda pro Patrício, pedem para ele chamar um médico ou um padre, e o Patrício fala que ele tem uma ideia melhor. Ele conhece uma moça que pode ajudar. As tias logo imaginam, será que essa moça é uma espírita, né? Ela vai fazer algum trabalho ali para tirar o Herculano desse luto, e o Patrício vai atrás dessa moça. Na verdade, essa moça é Geni. Geni é uma prostituta, e o Patrício procura a Geni e diz pra ela que ela tem um serviço, ela precisa ficar com o Herculano, ela precisa conquistar o Herculano, porque dessa forma ela vai conseguir arrancar dinheiro dele. E a única forma de tirar o irmão do luto é justamente colocando ali uma mulher na vida dele, porque o Herculano é um homem que não tem ali muito acesso às mulheres. Na verdade, a esposa dele, a primeira esposa, foi a única mulher da vida dele, e ela era uma mulher bem frígida, então ele nunca teve prazer ali no sexo, então ele tem alguns problemas quanto a isso. Ainda assim, quando o Patrício procura ele, diz pra ele ir atrás da Geni, o Herculano fica completamente abismado com essa ideia, nunca que ele trairia a esposa que morreu, nunca que ele entraria em uma zona de prostituição, ficaria com uma mulher que vende seu próprio corpo. Para ele aquilo é um absurdo. Além disso, quando a mulher morreu, ele fez uma promessa para o seu filho. Ele prometeu que ele nunca iria se relacionar com nenhuma outra mulher. O Serginho, ele é um garoto bem complicado. Ele tem seus 18 anos e ele foi criado pelas tias, né? Como eu disse, foram elas que ficaram responsáveis pela educação do garoto, e elas são extremamente religiosas. E aí, quando a mãe dele morreu, ele faz o pai dele prometer que nunca se relacionará com outra mulher, e o Herculano faz essa promessa e ele pretende cumprir. O Patrício, então, na sua caridade com o irmão, né, vai lá e deixa pro Herculano e fala, tudo bem, né, você não quer ir atrás da Geni, tudo bem, mas eu vou deixar aqui uma garrafa de, acho que é um whisky, enfim, deixa uma garrafa de bebida alcoólica junto com uma foto da Geni nua. Olha só a referência que o Nelson teve da Marilyn Monroe, né, que ele contou aqui no apêndice pra gente. Bom, ele deixa então essa foto da Geni nua junto de uma garrafa de bebida alcoólica. E na hora que ele fala isso pro Herculano, o Herculano ainda fala pra ele, não, mas eu não posso com bebida alcoólica, porque quando eu bebo, eu fico outro, eu viro incestuoso, depravado, não posso beber isso. O Patrício fala, não, tá certo, tchau, e vai embora. 3 dias depois, numa outra cena, Herculano acorda na cama de Geni. E aí ele vai descobrir, porque ele acorda sem entender o que tá acontecendo, o que ele tá fazendo na cama da Geni, e ela conta pra ele, olha, faz 3 dias que você tá aqui na minha cama, você chegou 3 dias atrás bêbado, chorando, pedindo pra ficar comigo, e a gente ficou 3 dias aqui, fez tudo o que nós poderíamos fazer de imoral,
e você me pedia mais bebida e eu te dava mais bebida. E ele fica completamente inconformado com essa situação. Meu Deus, eu fiz isso? Não, mas então foi a primeira e a última vez, eu não vou fazer mais. Um fato importante para comentar sobre a Geni. Quando o Patrício procura ela pela primeira vez e conta que a cunhada dele faleceu de câncer no seio, a Geni fala que ela tem a impressão, ela tem essa sensação de que ela também vai morrer de câncer no seio. Isso porque quando ela era uma garota ainda, uma menina, a mãe dela disse que ela morreria de câncer nos seios, Então é uma maldição que ela carrega da própria mãe. E ela teve uma tia também que faleceu da doença. E ela passa a peça inteira falando em diversos momentos que ela vai morrer com câncer no seio. O Herculano, ainda que ele diga que não, ele fica completamente atraído pela Geni. E ele liga pra ela. Só que ele fala, eu não quero ficar com você, eu só tô te ligando porque eu fiquei com dó de você viver essa vida. Eu quero que você saia dessa vida de prostituição. E a Geni também tá completamente encantada pelo Herculano. Só que o Patrício fala pra ela, olha, faz de difícil, porque assim que você se fizer de difícil, ele vem atrás de você. Eu conheço meu irmão. Não dá outra, sabe? No começo, a Geni se joga pra cima do Herculano, ele não quer de jeito nenhum. E aí ela fala pra ele, olha, mas eu tô com um carocinho aqui no seio, será que você não pode vir olhar? Ele fala, mas como assim? Eu não sou médico? Não, mas sua mulher faleceu de câncer, vem aqui, vem ver meus peitos, vem ver meus seios, vem ver esse carocinho que eu tenho. Ele acaba indo. No final ela não tá com caroço coisa nenhuma. E aí ela pede pra ele ficar com ela só mais uma noite. Ele fala, tá bom, só mais uma noite. E quando ele vai ficar com ela fala, não, você só toca em mim casando. E ela diz pra ele, eu vou ser de todos os homens, menos de você. Se você me quiser, você casa comigo. Só que no meio dessa relação deles, né, tem o Serginho, que é filho do Herculano. E o Herculano, ele tá bastante preocupado com o filho por conta dessa castidade excessiva que o filho tem. Até o médico recomenda que ele vá pra fora do país e conheça gente. Ele fala assim, ele precisa se conhecer, se descobrir essa castidade, essa redoma que as tias criaram em volta dele. Isso aí não é saudável. E o Herculano tem uma ideia, né? Ele vai mandar o filho pro exterior e dessa forma ele pode ficar com a Geni, porque daí o filho não vai saber que ele tá quebrando essa promessa. Tudo certo. E ele vai até as tias e fala para as tias, olha, então o médico recomendou que ele vá para fora do país e as tias não querem. E aí tem uma coisa engraçada que existem 2 conselheiros oficiais ali da família. A gente tem o médico, que é uma espécie de conselheiro científico da família, e a gente tem o padre, que é uma espécie de conselheiro espiritual. E o padre diz que não vai ser bom, é perigoso pro jovem Serginho ir pra fora. E a gente tem até uma questão de política ali envolvendo esses 2 conselheiros, porque a gente tem um momento em que o padre vai falar pro Herculano que o médico é um comunista. Eles têm 2 faces políticas opostas. E aí eu vou ler pra vocês o que o padre vai falar sobre o médico. Ele fala o seguinte, esse médico não é um que tem atividade política? Aí o Herculano responde, socialista. E o padre diz, socialista, comunista, trotskista, tudo dá na mesma. Acredite, só o canalha precisa de uma ideologia que o justifique e o absolva. Eu acho que é a primeira vez que o Nelson vai deixar assim tão claro essa questão de política nas peças. E a gente tem que pensar que a gente estava em um período, né? Essa peça foi escrita em 1965. Olha o período que estamos vivendo em questão de política. Nelson Rodrigues, ele era uma pessoa de direita. Apesar de que depois ele vai ser totalmente contra as torturas, ele vai presenciar torturas ali da ditadura militar. Mas enfim, gente, eu vou falar mais sobre essa questão política do Nelson Rodrigues em um outro vídeo específico. Aqui a gente já tem algumas pequenas alfinetadas no texto. No final, a gente volta aqui pra história e não dá certo essa viagem do Serginho pra fora do país, porque as tias são contra, o padre acaba vencendo toda essa discussão e Herculano fica sem se casar com a Geni, mas ele quer manter a Geni ali, então ele aluga uma casa, deixa a Geni morando nessa casa, enquanto ele vai cozinhando essa situação. Só que o
Patrício, que não é bobo nem nada, vai lá e conta pro Serginho que o Herculano tá tendo caso com a Geni. Serginho vai presenciar ali o ato dos dois, vai passar por uma situação bem complicada. Depois de ver o pai junto com a Geni, ele acaba se embriagando, se mete numa briga, ele vai preso e dentro dessa prisão, dentro dessa penitenciária, ele vai sofrer um abuso sexual de um ladrão boliviano. Essa é a única descrição que a gente tem desse homem, que ele é um ladrão boliviano. O Serginho então passa por esse abuso que é bem feio, assim, ele inclusive vai pro hospital. E as tias chegam na casa que tá a Geni e tá o Herculano, escorraçando os dois e falando que a culpa de tudo isso é do Herculano, que o Serginho tinha passado por toda essa situação por conta dele. O Serginho não quer receber o pai no hospital de jeito nenhum. E o Herculano fica tão abismado com toda essa situação que ele vai até a delegacia armado no intuito de matar o tal do ladrão boliviano. E quando ele chega lá na delegacia, ele encontra um delegado imoral que não tá nem aí pra nada, que deixou essa situação acontecer debaixo da penitenciária sem fazer nada. O delegado tá ocupado ali no telefone conversando com a amante. E aí ele descobre que esse ladrão boliviano foi solto e nada mais se sabe sobre ele. A gente tem uma representação de um delegado corrupto, imoral, assim como a gente teve lá em Beijo no Asfalto. O Patrício, que continua ali pingando veneno, vai no hospital e fala pro Serginho: olha, tem uma forma de você se vingar do seu pai. Você vai chamar a Geni aqui e vai ficar com ela, vai conquistar a Geni. Porque assim você vai trair seu pai com a amante dele. Olha só, que forma boa de você se vingar do seu próprio pai. No começo o Serginho não quer, mas enfim, ele acaba chamando a Geni para ir até o hospital e a Geni vai super preocupada com o garoto. Ela realmente está preocupada com ele e quando ela chega no hospital, o Serginho seduz essa mulher. Ela quase fica com ele, mas aí ele fala: não, a gente não vai ficar junto ainda. Você precisa se casar com meu pai. Porque daí sim, eu vou ficar com você, você vai ser minha madrasta e eu vou conseguir trair meu pai com você. Quando você não é casada com ele, você não tem nada com ele, então não faria diferença. E a Geni acaba aceitando, ela fica apaixonada pelo garoto. O Herculano acha ali estranho, mas ele fica feliz que o filho aceitou o casamento dele com a Geni. Eles se casam e o Serginho passa a ter um relacionamento com a Geni, um relacionamento extraconjugal ali entre os dois, entre madrasta e enteado. O Patrício chega no momento e fala: olha, vocês não vão contar, não, esse caso que vocês estão tendo? E o Serginho fala: não é pra contar nada ainda, eu não quero que meu pai saiba ainda, não tá na hora, enfim. E aí ele vem com uma outra história, ele vem com a história de que ele vai pra fora do país. A Geni fica meio chocada, né? Ela não quer que o garoto vá pra fora do país, porque ela está apaixonada por ele. Mas ele fala: não, eu preciso ir, porque eu não consigo esquecer o que aconteceu lá na delegacia, e isso fica me perseguindo, eu preciso ir passar uma temporada fora. E ele acaba indo. Depois que ele vai e que ele pega o avião pra ir pra fora, o Patrício chega na casa e encontra com a Geni. Ele fala: olha, eu acabei de vir do aeroporto, né? Acabei de ver o Serginho embarcar e eu arranquei uma grana dele. E ela fala: mas por quê, né? E ela fica achando que ele arrancou essa grana do garoto pro Patrício ficar quieto sobre o caso dos dois. Ele fala: não é sobre isso. É porque eu sei com quem que ele fugiu. O Serginho, então, fugiu com um ladrão boliviano, porque depois da delegacia daquele caso, eles voltaram a se encontrar e eles começaram a ter um caso amoroso. O Serginho e o tal do ladrão boliviano, e eles resolveram ir para fora do país. A Geni fica destruída com essa situação e é aí que ela resolve acabar com a própria vida. Ela grava aquela fita e a peça termina com ela dizendo pro Herculano o porquê que ela se matou, que o filho dele fugiu com um ladrão boliviano. Ela não conseguiu lidar com essa frustração. Fim de peça. A gente tem aqui novamente uma influência da mitologia grega. No caso aqui a gente tem a influência do complexo de Fedra, que é quando a madrasta se vê em um relacionamento com seu próprio enteado. Como na última peça do Nelson, Bonitinha Mais Ordinária, nós também temos uma representação da classe burguesa, a classe mais favorecida financeiramente. O grande fio condutor de toda essa história é o Patrício. Tudo acontece
por conta dele. É ele que vai tramando tudo que vai se desenrolando na peça. Então, a princípio, é ele que apresenta a Geni pro Herculano, depois é ele que conta pro Serginho que o Herculano tá com a Geni, depois é ele que vai lá na cabeça do Serginho fazer com que ele fique com a Geni, e no final é ele que vai lá e conta pra Geni toda essa história do Serginho com o ladrão boliviano e faz com que ela acabe com a própria vida. E tudo isso ele vai fazendo com o intuito de se vingar do irmão, porque ele tem um rancor muito grande do irmão. É uma coisa meio Caim e Abel. Também temos aí essa influência, né, da briga dos dois irmãos. E a Geni é uma mulher muito frustrada. Ela é uma prostituta que já é uma classe que está ali como pária da sociedade. Depois ela se apaixona pelo Serginho e ela é abandonada por ele. Carrega aquela maldição da própria mãe de que ela ia morrer com câncer. A gravação dela é que vai contando toda essa história, assim como em Vestido de Noiva, assim como em Valsa número 6. A gente tem uma mulher morta que vai contando toda essa peça. Só que aqui, diferente de Vestido de Noiva, por exemplo, a gente não tem alucinações. Toda a história, tudo que tá acontecendo ali é realmente a representação do que está sendo contado pela Geni. E tudo isso pelo recurso do flashback, que o Nelson usa muito nas peças. As tias solteironas, né, vêm para representar o puritanismo. São mulheres frustradas que depositam toda a sua obsessão no sobrinho, no Serginho. Representam o verdadeiro apego aos valores familiares. Toda a nudez traça esse paralelo entre puritanismo, sexo, religião. Só traz nessa peça uma crítica à ideologia burguesa. Ele critica também, nas palavras do padre, todas as matizes da esquerda, onde no fundo ele via o marxismo e na sua concepção representava a negação da liberdade individual. Aqui no livro do Sabato Magaldi ele fala um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte: o extremo individualismo que não se explicaria apenas pelo que se chama de ideologia burguesa, mas confiança profunda nos valores inalienáveis da pessoa humana, inspirou ao dramaturgo alguns conceitos emitidos em situações que não se confundiriam com o propósito filosofante. Padre Nicolau externa juízo que parece saído da boca de Nelson. Socialista, comunista, trotskista, tudo dá na mesma. Acredite, só o canalha precisa de uma ideologia que o justifique e o absolva. E temos na peça frases que ficaram extremamente famosas pelo autor. Patrício é o personagem que se considera o cínico da família, e é dele que vem a frase: só os cínicos enxergam o óbvio. Ele também conta que a sua primeira experiência sexual foi com uma cabra. Aí a gente tem a referência à cabra vadia. Aqui a gente tem um livro que se chama A Comicidade da Desilusão, do Fernando Marques, que ele vai falar um pouquinho sobre as tragédias cariocas, sobre o humor nas tragédias cariocas. Eu vou ler um pedacinho pra vocês. Nelson aproveita um ensejo para fazer Patrício narrar uma das histórias meio escabrosas, meio pueris, que o autor parece gostar. A personagem fala de sua experiência sexual de um menino de 11 anos com uma cabra, sem trocadilho, vadia. Uma das tias do garoto o viu e elas o puniram severamente, fazendo-o ajoelhar sobre os grãos de milho no canto, como se eu, menino, tivesse lepra, né? Foi o que o Patrício disse. De novo, a verossemelhança não importa aqui. Plausível ou não, o que a passagem narrada por Patrício nos diz pertence ao âmbito da simbologia bem-humorada armada por Nelson em seu texto. Ou seja, a manifestação ingênua, a nudez, é castigada pelas tias que representam a castidade ressentida, afetivamente frustrada, sinistra e que para todos os efeitos, constituem a caricatura de uma moral sexual que fez fortuna durante décadas ou séculos. A peça subiu aos palcos pela primeira vez em junho de 65, com direção de Ziembinski, no Rio de Janeiro, no Teatro Serrador. Ela ficou engavetada algumas semanas, presa pela censura, mas depois ela foi liberada. Uma coisa que deixou o Nelson um pouco incomodado não foi nem a questão da censura, mas várias atrizes chegaram a recusar o papel de Geni. Ninguém queria representar a Geni nos palcos.
A princípio ele escreveu a peça para Fernanda Montenegro, só que ela não pôde aceitar por questão de agenda e também ela estava grávida. Aqui no Anjo Pornográfico, na biografia do Nelson, ele fala um pouquinho de como ele se sentiu. O Nelson tinha todos os motivos para sentir-se como um cristão entre leões. Agora não eram apenas a esquerda, a direita, os críticos à censura, seus sogros, alguns padres que viam nele uma réplica de galocha e suspensórios do monstro da Lagoa Negra. Era a própria categoria teatral, ou pelo menos as atrizes a quem ele oferecer o papel de Geni. Nenhuma delas queria interpretar a prostituta que se casa com um viúvo e tem um caso com um filho deste, e corta os pulsos para morrer. O que realmente doía em Nelson era que toda nudez será castigada foi uma encomenda para Fernanda Montenegro. Ela lera metade do primeiro ato e se recusar a fazer. Alegar a gravidez, e estava mesmo grávida de seu filho Cláudio, mas Nelson achava que depois que tivesse seu filho, nem assim Fernanda aceitaria fazer a peça. No Rio de Janeiro, a peça foi recebida com aplausos, foi muito bem recebida pela crítica, mas quando ela subiu aos palcos em São Paulo, ela já não foi recebida tão bem assim, a crítica não foi muito feliz. Eu tenho aqui em casa um livro da Carla Cristiani, eu já indiquei esse livro aqui em algum dos vídeos do projeto, e ela faz uma análise de algumas peças do Nelson, inclusive de Toda a Nudez, e eu vou ler alguns trechinhos para vocês do livro dela. Nelson procurou mostrar os altos e baixos cotidianos, utilizando-se de personagens protagonistas e antagonistas, principalmente secundários, que trazem em seu contexto pessoal e social uma vida para mostrar, um faz de conta, em que uns dominam os outros, uma vida de aparências. O Senhor das Palavras sempre disse não ter medo de morrer. Ao contrário, deixou claro em sua obra que o homem vive na emergência da vida, lidando com as suas próprias imprudências, fugindo dos riscos que ele mesmo cria, tentando de um jeito ou de outro lidar com a contingência que se exprime como se fosse uma nostalgia da própria morte. Nelson Rodrigues, na maioria de seus textos, tentou demonstrar na figura da prostituta e da adúltera o atravessamento de piedade e da misericórdia. São figuras que se sabem pecadoras, impuras e vivem os pecados e o tédio em sua própria carne. Em sua maior parte, é por intermédio delas que talvez a graça opere. A nudez de Geni talvez tenha sido a única castigada, pois aquela que poderia ter sido a figura mais mau caráter de todas dentro daquele contexto familiar foi a única com a verdadeira capacidade para amar. Nesta obra, tentou-se verificar que estes indivíduos narcisistas, que não se percebem pecadores, que não compreendem a misericórdia que Nelson Rodrigues expõe, talvez sejam indivíduos que sofram cada dia mais e mais, pois habitam em um lugar onde a misericórdia não tem voz. Pouco importa o pecado no sentido de se saber um desgraçado. Uma saída seria suportar a dor e o medo, e quem sabe, assim, poder ter uma possibilidade de desejo. Esse indivíduo que aqui observamos é um meio para tentarmos saber se a leitura de uma peça, como Toda Nudez será castigada, seria mote para alguma queda de identificação fixa, ideal ou perfeita. E existe algo interessante nessa peça da gente se pensar, que é a relação, a conexão da vida com a morte. Essa peça ela começa com a morte da primeira esposa do Herculano e ela se finaliza com a morte da Geni. É um ciclo. Um personagem que não aparece, mas é essencial para a trama, é o tal do ladrão boliviano. Aqui a gente tem o livro da Cláudia Drucker, que ela faz uma correlação de Dostoiévski com Nelson Rodrigues. A gente sabe que Dostoiévski influenciou muito ali a obra do Nelson. E ela fala um pouquinho sobre esse personagem do ladrão boliviano. O ladrão boliviano é citado em O Globo de 14 de novembro de 68, ainda em um contexto bem diferente. Um padre progressista conta ter morado perto de uma delegacia e ouvido um ladrão boliviano chorar em espanhol durante 3 dias e 3 noites. A comparação entre Cristo e o ladrão é feita em detrimento de Cristo, cujo martírio teria sido menor. O ladrão teria sido o verdadeiro crucificado. Como sempre, Nelson Rodrigues aponta o ateísmo de fundo de toda forma engajada de religião.
Contudo, não devemos descartar que o ladrão boliviano e seu duplo castigo na delegacia, por ser ladrão e por ser boliviano, tenham existido e que possam ter sido incorporados ao drama rodriguiano. Voltemos a Toda Nudez Será Castigada. Tudo o que sabemos sobre o ladrão boliviano é o que o policial conta pro Herculano na delegacia. A terra dele era barítono de igreja. Antes de ser ladrão, ou já era ladrão, e cantava nas missas. Um sujeito de uns 33 anos... Olha aí a idade de Cristo. Imundo, mas bonito. As referências à idade e ao passado de cantor de coro de igreja deixam claro que não se trata de uma figura comum. Ele é uma figura cristicista, que ainda que sujo, deixa ver toda a sua beleza. Ele desce, por assim dizer, do próprio céu, ou pelo menos de um país mais elevado que o Brasil, para apanhar durante 3 dias e 3 noites numa delegacia. Depois disso, acolhe e liberta Serginho. Os elementos cristãos do teatro rodriguiano, na medida em que eles são heterodoxos, não excluem a atmosfera grega, eles reforçam mutuamente. Gente, o que acontece é que a partir do momento em que o Serginho vai e passa por essa situação com esse ladrão boliviano, ele muda completamente, ele já não é aquele jovem retraído, casto e tímido, ele passa por uma transformação. E aqui é visto como uma salvação. A peça foi adaptada para o cinema no ano de 1972, com direção de Arnaldo Jabor. Ela tinha o Paulo Porto como Herculano e a Darlene Glória como Geni. Foi o 4º filme mais assistido de 72, ainda que a censura tenha cortado algumas cenas e definido a classificação indicativa do filme para 18 anos. O filme foi para o exterior também, fez bastante sucesso lá fora. Lá fora se podia assistir as cenas que foram cortadas aqui no Brasil. E pelo que eu estava lendo, gente, a gente pode se preparar para uma nova versão, que já está sendo gravada com direção de Daniel Filho, com Otávio Miller no elenco e Ermelinda Guedes. É bem difícil de encontrar esse filme de 72, mas é possível encontrar ele aqui no YouTube, tá? Apesar de que a qualidade tá bem ruim, dá pra assistir. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Um beijo grande e até a próxima!